começou aí o trabalho de evangelização dentro da comunidade, né? Eu comecei a fazer esse trabalho através da palavra, através da formação, através da espiritualidade e principalmente da vida de oração. Gente, eu acho que a grande maioria aqui é católico, né? Ou se não for, já passou por algum retiro espiritual. Aí foi fazer o retiro, né? É aquela maravilha, né? Quase todos os retiros são a mesma coisa. Tu fica 3 dias ou fica 2 dias e tem aquele encontro pessoal com Deus, aquela explosão, né? A gente chama de... bota dentro da panela de pressão e você consegue ali ver maravilhas acontecendo. Só que não dá pra gente viver de retiro de oração, de retiro de final de semana, todo final de semana. A gente tem uma vida, né? Então o que a gente deveria fazer depois dali? Manter essa constância, manter essa vida de oração. E é exatamente isso que eu comecei a trabalhar dentro da comunidade. Gente, não é só fazer o retiro, não é só ir lá no grupo de oração. Ah, acabou. Eu preciso ter isso constantemente na minha vida como uma rotina. Então foi isso que fez a minha cura acontecer, eu fazendo diretamente comigo e ensinando as pessoas. Aí os coordenadores começaram a ver que eu tinha assim uma certa, graças a Deus, um dom para fazer isso, uma habilidade para dar direção espiritual às pessoas. Aí não só fazia dos meninos, mas também tinha a casa das meninas, né, que sofriam pelo mesmo problema. Aí tinha os familiares que também sofriam com problemas. Aqueles jovens que iam para lá cedo, tinham os pais, né, ou às vezes a esposa estava sofrendo com o marido, ou às vezes o marido sofrendo com a esposa lá internado. Aí de repente você se pergunta assim, mas Renato, eu não tenho nada a ver com o negócio de droga, com o negócio de álcool. Mas veja bem, aí irmãos, eu comecei a fazer esse trabalho lá dentro e aí a gente começa a ir para as paróquias, né? Começa a fazer um trabalho mais pastoral. E eu comecei a perceber que o grande problema é... O pessoal está falando que tem um chiado, gente. Tá ouvindo esse chiado aí mesmo? Fala aí, o som tá bom? Não, né? Tem nada aqui de... Som tá... Vocês estão me ouvindo bem? Show. Aqui o som tá bom, então beleza. Foi encerrado o assunto do som. Então vamos lá, meus irmãos. Então a gente começa a ver que esse trabalho com a dependência química ali no início foi apenas um estalar do que Deus estava realmente me mostrando, do que realmente as pessoas necessitavam. Então, eu comecei a focar esse trabalho mais direcionado para a questão de ansiedade, tristeza e medo. Então, se você cuida de pessoas que tinham problemas com droga, com álcool, você cuidou de si mesmo, agora começa a cuidar de outras pessoas, esses são os maiores problemas que causam hoje ansiedade, tristeza e medo. Esses são os maiores problemas. Os outros, existem outros problemas que causam isso, sem você ter usado droga ou bebido? Sim, tem, entendeu? Mas eu estou falando dos maiores. E quando a gente começa a aprender a tratar esses maiores, todos os outros a gente consegue tratar como consequência. Mas a gente consegue perceber na nossa vida que todo mundo tem uma dependência em algo. Todo mundo tem uma ansiedade em algo. Todo mundo tem algo na sua vida que fere a sua alma. Entendeu? Então é isso que a gente veio tratar hoje. Aí eu comecei a fazer esse trabalho lá dentro da igreja, me especializei, me formei em filosofia clínica. O que é filosofia clínica? É uma terapia que cuida da alma. Não tem pessoas que cuidam da ansiedade tomando remédio? Quem cuida da depressão tomando remédio? Então, as pessoas cuidam somente do corpo, né? Então, é bem simples de você entender isso. Hoje, a grande maioria das pessoas que querem cuidar desses males que ferem a alma, ansiedade, tristeza, depressão, vai no médico e o médico vai receitar remédio.
às vezes se alimentar bem, às vezes fazer um exercício, beleza, isso tudo é viável, isso tudo é maravilhoso, isso tudo tem que se botar em prática. Mas a grande maioria esquece a coisa principal, que é cuidar da alma. A gente não é feito só de corpo. O remédio cuida do corpo. O exercício físico cuida do corpo. A boa alimentação cuida do corpo. E quem vai cuidar da alma? Não compra remédio na farmácia para cuidar da alma. Você cuida da alma. A alma a gente é feito de corpo e de alma. Corpo, matéria, alma, espírito. Então a gente cuida da alma de formas espirituais, não de formas materiais, de formas materiais, físicas. Então, veja bem, esse é o primeiro ensinamento que vocês têm hoje. Saber que a gente tem corpo e alma. A grande maioria dos nossos males advém da alma. Existe um estudo que, pasmem, 90% das pessoas que tomam remédio para ansiedade, para tristeza, para depressão, não teriam necessidade de tomar remédio. Não teriam. Por quê? Vou dar um exemplo, que é o meu e de várias alunas minhas, tá? De mentoria. Não sei se vai encaixar com o seu, mas é um exemplo bem popular. Quando, logo no início, que eu parei de usar droga, parei de beber, né, que a gente vai preenchendo o vazio da nossa vida com essas coisas. Logo no início, eu comecei a sentir algumas coisas assim, umas ansiedades muito fortes, né? Isso aqui palpitando. Às vezes tu tá trabalhando, né? Aí o chefe nervoso, tu tem que entregar relatório, vai acontecer alguma coisa, ou tá acontecendo alguma coisa em família, às vezes isso aqui fica palpitando, a tua cabeça latejando. Por que eu sinto dor de cabeça todo dia? Taque cardíaco, insônia, falta de ar. Ó, você tá falando daqui a pouco, puxa aquele ar que não vem. Já viu aquele ar que não vem? Tu não consegue preencher o pulmão? Meu Deus, vou no médico. Eu achava que era só eu que tinha isso. Daqui a pouco eu comecei a ouvir isso de um monte de gente. Aí calma, olha o resultado, só estou contando uma parte. Aí você vai no médico. Aí o médico vai te passar uma bateria de exames. Tu vai fazer exame de sangue, tu vai fazer aquele eletrocardiograma, tu vai fazer eletrocefalograma. Ele vai ver tua respiração, vai ver teu pulso. Aí no final, o médico vai falar para você, gente, a pior coisa que todo mundo, todo ansioso, não querer ouvir. O que é? Calma aí, deixa eu fechar isso aqui. A pior coisa que todo ansioso não quer ouvir de um médico é o seguinte: você sabe que você está mal, correto? Você não vai no médico tão bem. Aí o médico fala assim: bom, pelos exames que eu estou vendo, você não tem. Repete. Completa a frase. Você não tem nada. Nossa, acabou contigo. Como é que eu não tenho nada, doutor? É isso aí, a Tatiana botou lá. Como é que eu não tenho nada, doutor? Eu estou morrendo aqui, meu coração está palpitando, está saindo pela boca, eu não consigo dormir. Eu sinto minhas mãos com calafrio, parece que tem formiga mordendo. Verdade ou não é? Aí, ele fala assim, tu não tem nada, mas eu vou passar uma coisinha aqui para você ficar calmo. Essa coisinha que ele vai passar é o seguinte, ele vai passar um remédio para ansiedade, fraquinho. Gente, eu ia pedir uma coisa, eu esqueci. Se você puder conectar o seu vídeo para eu te ver, é melhor. Que aí a gente consegue se ver melhor, entendeu? Salvo aquelas pessoas que não querem. Mas seria bom, aí a gente se vê. É melhor para partilhar assim. Gente, aí ele fala assim, você não tem nada, aí te passa um remédio. Aí tá, aí tu toma um remédio e tu começa a ter uma melhora, mais psicológica do que por causa do remédio. Daqui a 6 meses tu volta lá com os problemas piores. Aí ele vai te fazer o que, gente? Ele vai te passar outro mais forte, outro mais forte.
Então, quantos alunas minhas de mentoria, de atendimento, de direção espiritual, chegam, estão tomando tarja preta há anos, aí fazem um processo de cura, de terapia da alma, e tudo isso começa a melhorar de dentro para fora. É exatamente essa palavra que eu ouço dela. A minha melhora foi de dentro para fora. Entendeu? Então vamos lá, como é que se melhora isso? Com vida de oração, né? Ah, é isso que melhora? As pessoas não gostam dessas coisas simples, né? Elas gostam de ouvir as coisas assim espetaculares. Nossa, vou te falar uma coisa aqui espetacular. Não, eu vou te falar que a vida de oração, ela muda a nossa vida. Hoje, essa aula de hoje é para isso, tá? E eu vou falar também, na parte final, sobre como colocar isso em prática. Então, o que é vida de oração? Renato, me fala aí. Eu vou falar aqui dentro do catecismo da Igreja Católica, para vocês não falar que sou eu que estou inventando. Estou tirando da minha cabeça. Tananã. Então vamos lá, é o número, se você quiser anotar isso, se você tiver o catecismo, é o número 2559, parágrafo 2559. O que é vida de oração? A vida de oração é a elevação da alma a Deus. Pronto, só vou ler isso. A vida de oração é a elevação da alma a Deus. Nossa, Renato, vai começar com o negócio de teologia, filosofia, não entendo nada disso, eu achava que ia ser uma coisa simples. Fica em paz, gente, fica tranquilo. Eu vou traduzir isso para vocês. O que é a elevação da alma a Deus? Vamos dar um exemplo. O que significa isso? Significa que é como se você estivesse fazendo um diálogo com alguém. Exemplo. O que é um diálogo? Eu vou ter que te explicar o que é diálogo para falar o que é vida de oração. Tá? O que é um diálogo? Imagina que eu estou lá na sua cidade, dentro de um mercado. Quem é de Minas Gerais aí? Levanta a mãozinha. Eu sou de Minas Gerais. Imagina que... Minas Gerais, Tatiana. Tem um monte aqui. Minas Gerais. Imagina que eu estou lá no mercado de Minas Gerais. Aí eu estou lá no setor de carne. Isso eu estou explicando, estou dando um exemplo para vocês para explicar o que é um diálogo. Aí você me achou lá. Eu estava lá escolhendo carne. Aí, Renato, tudo bem? Você não é o esposo da Nayara? Aí eu, aham. O que você está fazendo aqui na minha cidade? Aí eu vou e falo o seguinte. Bom, olha só, presta atenção. Você está me perguntando uma coisa que você está fazendo sentido, que você me viu, me conheceu de um aprofundamento de vida de oração e sabe quem é minha esposa. Então você razoavelmente está querendo que eu dê uma resposta dentro disso, né? Esse é o diálogo. Aí eu vou e falo o seguinte: eu estou aqui porque eu estou comprando a carne. A carne aqui nesse açougue ela é mais barata que no Rio de Janeiro. Aí tu, hã? Não entendi nada que você falou. Esse é o tipo de diálogo que às vezes a gente tem. Um fala, outro nem ouve e já sai falando outra coisa que você não entende o que a pessoa está falando. Isso não é diálogo. O diálogo seria assim, ó, você pergunta assim: Renato, tudo bem? Eu, tudo, minha irmã. Como você vai? O que você está fazendo aqui na cidade? Eu sei de onde você me conhece. Você me conhece do aprofundamento de vida de oração. Minha irmã, estou aqui na cidade porque o padre me convidou para ir lá na igreja de São José para dar uma palestra sobre vida de oração. Aí você fala: nossa, eu sou dessa paróquia, sou ministro da Eucaristia. Nossa, minha irmã, que bom que você já serve a igreja. Olha o que está acontecendo. O que está acontecendo, gente? Um diálogo. A conversa vai e volta. A conversa vai e volta. Você ouve a pessoa perguntando, você entende o que ela perguntou e você responde o que ela está falando. Isso é um diálogo. Isso é vida de oração. Quando a gente faz esse diálogo com Deus, o diálogo com Deus vira, ele não se chama diálogo. Eu vou fazer um diálogo com Deus. Não, quando eu faço esse diálogo, quando eu falo com vocês aqui, quando eu estou fazendo esse diálogo com vocês,
Aqui, na verdade, estou dando a palestra, né? No diálogo seria eu e vocês conversando. Mas quando você faz isso com Deus, é vida de oração. Deus não é espírito? Então, quem conversa com Deus é meu espírito, é minha alma. Então, por isso que o catecismo fala, o diálogo é a elevação da alma a Deus. Então, minha alma começa a dialogar com Deus. É quando você aprende a falar com Ele e a ouvir Ele. Isso é poderoso demais, irmãos. Então, o diálogo, essa forma de dialogar, Renato, essa forma de oração, ele é muito profunda, sim, ele é muito profunda. Então isso é para santo, não é para mim. Não. É o contrário. Isso é para te transformar em santo, não para os santos. Anota isso. A vida de oração não é para quem é santo. É para quem quer se transformar em santo. A vida de oração não é para quem é santo, é para quem quer se transformar em santo. Todos os santos se tornaram santos porque tinham vida de oração. Então a gente está começando a entender o que é oração, um pouquinho o que é alma, para a gente começar daqui a pouco a entrar no tema da aula de hoje. A gente precisa ter essas duas coisas bem fortes na nossa vida: vida de oração e o que é alma. O que é alma, gente? O que é alma? O corpo é isso, a matéria, a alma e espírito. O que é? O exemplo, quem tem carro aí? Carro. Se o marido tem carro, você dirige, tem carro. Então, a carcaça do carro, o lado de fora, o carro, é o corpo. O que seria a alma do carro? Quem sabe? O motor. O motor é que faz o carro andar. A alma é que faz a nossa vida andar. E o que seria o combustível que você bota no carro para o carro andar? Sem ele o carro não anda. O combustível seria a oração. Olha que interessante. O carro tem a carcaça, que é o corpo. O motor é a alma. E a gasolina é o combustível. Assim é a nossa vida. Temos a carcaça, o corpo. A alma é o motor. O combustível é a vida de oração. Aí você consegue andar. Andar para onde? Vamos descobrir isso. Vamos descobrir isso. Um passo de cada vez. Então vamos lá. Aí você vai falar para mim assim: Renato, pensa aí. Mas eu oro. Eu tenho vida de oração. Pensa com você, sem falsa modéstia, sem medo de errar. Você tem vida de oração? Sim ou não? Tem gente, ó, vou dá para ficar aqui a aula inteira só dando exemplo, mas eu vou dar alguns exemplos de pessoas que falaram para mim que tinham vida de oração. Renato, eu oro o dia inteiro. Eu falei, caraca, irmão, você está em qual mosteiro? Né? Mosteiro da Luz, das Beneditinas, das Carmelitas? Não, eu oro o dia inteiro. Me fala aí, me partilha comigo sua vida de oração. Eu ligo a canção nova assim que eu acordo. Quem gosta da canção nova? A canção nova é maravilhoso. É uma comunidade católica de São Paulo, maravilhoso. Não estou falando mal da canção nova, vou explicar, preste atenção. Ela falando, eu ligo a canção nova 8 horas da manhã e fica o dia inteiro com a canção nova ligada às alturas. Aí ela é do lar, né? Ela fica o dia inteiro ouvindo, né? O dia inteiro tem oração na canção nova, gente. Aí quando vai dormir 11 horas da noite desliga. Aí chega e fala assim, nossa, orei o dia inteiro. Você não orou, meu irmão. Você só ouviu. Eu também,
início da conversão, a gente está sedento, não conhecia nada da palavra, não conhecia nada de igreja, eu ficava com a Canção Nova ligada para ouvir as palestras, para ouvir formação, para entender as coisas, até eu tomar um rumo, uma direção na minha vida, maravilhoso. Mas só que existe um momento que você precisa parar para fazer a sua oração. E isso tem que ser um diálogo. Como é que você vai dialogar com Deus no barulho? Você está entendendo? Aí eu tô lavando louça, aí tu bota o celular assim perto da louça, aí bota nas alturas o terço, rezando, tá lavando louça com o terço ali. Assim, ótimo, melhor do que ouvir funk. Mas preste atenção, você precisa ter um momento de silêncio, senão você não ouve Deus. É melhor você ter 10 minutos de manhã, 15 minutos à noite, somando total 25 minutos, do que estar 12 horas por dia com a TV ligada nas alturas. Deu para entender? Penetra muito mais na tua alma do que você fazer essa prática. Isso eu estou dando um exemplo, gente. Existem vários exemplos. Entendeu? Isso eu estou dando um exemplo. Então, essa é uma maneira errada de falar que tem vida de oração, que não tem. Isso não é. Então, como construir uma rotina de oração? Né? Como é que eu vou construir essa rotina de oração, Renato? Tia Joana, tá me ouvindo? Gente, calma aí. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo ativar o som dela aqui. Pedir para ativar o som. Que pena. Não consegue? A senhora sabe ativar o som? Para a senhora falar? Não. Então deixa. Então vamos lá. A tia Joana me conhece do Maranatá há 20 anos, ó, da comunidade, tia Joana? Depois eu conto aí, se der tempo eu conto uma experiência nossa aí. Aí tá. Como é que se constrói uma vida de oração? Como é que constrói? Igual construir uma estrada, gente. Quem mora em cidade pequena aí viu a estrada sendo construída na sua cidade. Você mora numa cidade pequena, a gente mora aqui em cidade grande, essa estrada tinha sido construída até antes da gente nascer. Então, eu moro. Aí a Cláudia. Então, você, de repente, a grande maioria das pessoas que moram em cidade pequena viu a estrada sendo construída, né? Então, construir uma vida de oração, olha, eu não estou falando de orar, estou falando de construir uma vida de oração. Construir uma vida de oração é igual construir uma estrada. Vamos lá. Como é que eu construo uma estrada? Alguém vai chegar e vai falar assim, vamos construir uma estrada do Rio de Janeiro a São Paulo, de um ponto a outro, correto? No meio tem a estrada para ligar, que se chama Via Dutra. Você, eu vi duplicar BR, legal, o pessoal falando. Então, você vai construir uma estrada a partir de hoje. Uma estrada de vida de oração. Fala para mim, essa estrada vai ligar de onde a onde? Primeiro você tem que saber para onde você vai. Fala, Cláudio Honora, a estrada da vida de oração sua vai ligar de onde para onde? Não tentem achar respostas teológicas. Eu quero que a gente seja sempre simples, gente, que é mais fácil da gente aprender as coisas. Gente, eu vou ligar a estrada da vida de oração da minha alma, ponto de partida, a quem? A Deus. Muito bem. Então, da minha alma para Deus existe uma estrada. Ou vocês acham que Jesus falou no Evangelho assim, eu sou o caminho, ele é a estrada, a verdade que você vai ouvindo durante esse caminho e a vida quando chega lá. Entendeu essa parte do Evangelho? Eu sou o caminho, a verdade que você vai ouvindo durante a construção
e a vida. Então a construção da estrada requer o seguinte: ponto, já sei para onde eu vou. Agora vamos começar a construir material para construir. O primeiro material que vocês vão aprender é o material que eu vou disponibilizar hoje. É o plano de vida espiritual. Primeiro material para construir uma estrada. Segunda coisa que você tem que entender, tem que olhar um pouquinho na frente. Você tem que ter a cabeça do engenheiro e a cabeça do trabalhador. Tá? Uma vez eu estava passando na minha rua, aí os caras furavam o chão. Cara, ficou 2 anos furando o chão da rua que eu passava. Cara, um dia eu fiquei indignado. Não aguento mais obra. Aí eu parei o carro e falei assim, ô meu amigo, o cara tava furando. O que tu tá fazendo, cara? Tô furando o chão. Eu queria ouvir o seguinte. Olha o que eu queria ouvir. Estou abrindo a tubulação aqui de gás da SEDAI, vamos refazer, vai dar tudo certo, depois vai ficar consertado e acabou. Beleza, vou dar mais uma chance para ele. Tá furando o chão para quê? Não sei, meu irmão. Mandaram furar o chão. Esse é o trabalhador. Aí tem um cara lá que fica com o chapéuzinho. Ele que sabe o que está acontecendo na obra. Ele é o cara da visão. O que está acontecendo aí? A gente está diminuindo a calçada para aumentar a estrada. Falei, agora alguém me respondeu, que é o cara da visão. Nem o cara que estava furando sabia o que ele estava fazendo. Então a gente tem que ser os dois. A gente tem que ser o que fura, o que está ali na batalha, no dia a dia, e tem que ser o cara da visão para saber para onde vai. Na verdade, a gente tem que ser os dois. Para onde eu vou? Eu vou para o céu. Eu vou para Deus. Mas o que eu tenho que fazer? A labuda do dia a dia. Às vezes a gente vai estar fazendo as coisas no nosso dia e não vai estar sabendo para onde vai. É essa hora que você tem que lembrar do engenheiro da oração. Estou indo para onde? Tem que fazer, meu. Eu estou mandando, eu falo assim comigo mesmo. Estou mandando você orar hoje. Estou mandando você ler esse livro hoje. Hoje eu tenho aqui. Eu estou mandando aqui, eu estou lendo. Hoje eu estou lendo esses dois aqui. Tratado do Amor de Deus, de São Francisco de Sales e de Santo Agostinho na Doutrina Cristã. Tem que ler. Tem que ler. Tem que acabar esse mês. Por quê? Porque é meu trabalho. Eu tenho que ler. Para me encher. Para poder passar para as pessoas. Aí, às vezes, o trabalhador lá, o Renato, trabalhador que está furando o chão, hoje estou com preguiça, não vou ler não, tem que ler. Aí o engenheiro fala, porque você tem que alcançar, ele está construindo a estrada ainda. Aí tá, você começou a construir a estrada. Boa, começou, parou aqui, certo? Aí no dia seguinte, o que você vai fazer? Você vai voltar lá do início. A pessoa volta do início para começar a estrada ou ela começa de onde parou? Responde para mim. Ela começa de onde parou. Aí você tem um progresso, certo? Ó, eu comecei aqui e vou para cá. Aí tem um progresso. Daqui a pouco tem outro 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 progresso. O mal das pessoas é o seguinte. Isso eu via muito lá na comunidade que eu frequentava, que é o Maranatá. Eu era consagrado lá. Aí o pessoal, o que aconteceu com o irmão que estava lá acolhido? Caiu. Caiu, voltou a usar droga, se perdeu no mundo. Aí o que ele faz? Ele é acolhido de novo, vai para a comunidade. Aí ele vai e começa tudo do zero de novo. Errado. Tinha que começar de onde parou. Tinha que começar de onde parou. Tinha que começar de onde parou. Renato, eu tenho uma vida de oração, mas eu só rezo quando o Frei Gilson faz a quaresma de São Miguel. Presta atenção. Maravilhoso. Só que é 40 dias no ano só que você reza e o resto do ano. 365 dias menos 40 dá quanto, Tatiana? 325. Então tu fica 325 dias sem rezar. Só reza 40 dias com o Frei Gilson. Errado. Ali
é encontro com Deus, pressão, para você tomar gás, fôlego para continuar. Quantas alunas minhas não falam? Acabou a quaresma, fez isso, não sei mais o que fazer. Não sabe determinar um plano de vida espiritual, que é o que vocês vão aprender hoje. Entendeu? Então é isso. A igreja chama isso de ascese. É quando você constrói sua vida de oração, mas a construção para a igreja é como se estivesse subindo um morro. Ó, tô indo para onde, gente? Para o céu. Ó, ascese. Se chama ascese na igreja, quando você constrói essa vida de oração. Santa Teresa d'Ávila fala nas moradas. Depois eu mostro aqui para vocês. Ela fala sobre as 7 moradas, é um livro dela, que essa construção é uma construção interior, que é dentro da sua alma você vai encontrar Deus lá dentro mesmo. Fica mais fácil até de entender isso. Porque a gente acha que Deus está onde? Deus está lá no céu. Deus está lá, Deus está lá. Deus está dentro da alma. Mas você precisa ter intimidade com Ele quando você vai construindo essa estrada. Você vai alcançando o castelo. Ela fala, né? Ela era de época de 1200, então eram muitos castelos, essas coisas. Então ela dava o exemplo dos castelos. Então hoje, quando a gente não tem vida de oração, não tem encontro com Deus, a gente está fora do castelo. Quando a gente entra no castelo, a gente começou a ter vida de oração. Então dentro do castelo são 7 moradas para você alcançar o centro do castelo. Então são várias moradas para você ultrapassar, para você se aprofundar, para você ter intimidade com Deus. Então, durante esse percurso, Renato, acontece de haver acidentes. Sim ou não? Quem tem um marido que trabalha com obra aí? Às vezes o marido chega com o dedo quebrado, ou trabalha em construção, né, se arrebenta, se machuca. Às vezes acontece que... Gente, vocês estão conseguindo entender aqui a linha do raciocínio? Ou eu estou tentando ser o mais simples possível aqui para a gente entender como constrói uma vida de oração, o que é a vida de oração. Então, beleza. Presta atenção. Às vezes a gente se arrebenta no meio do caminho. Esse se arrebentar é quando a gente usufrui do pecado mortal. Às vezes a gente pode se machucar. Pouco pecado venial, muito pecado mortal. A gente se machuca e para a construção da estrada. Então, essas machucaduras ferem a alma. Vou dar um exemplo do que seria ferir a alma para a gente entender. Uma vez um amigo meu, o pessoal pediu para começar o aprofundamento 8h30, entendeu? Então eu vou ficar bem à vontade, vou ter mais tempo para partilhar, tá? Sem pressa. Que eu gosto de dar esses exemplos para fixar. Então, teve um amigo meu que uma vez convidou ele para ir lá na casa dele. Né? Vou conhecer, a gente acabou de se mudar, tal. Aí a gente foi na casa dele e tal. Vamos lá ver o terraço. Quando a gente chegou no terraço, estava todo molhado o terraço. Tu pisava, tchau, 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 de água. Eu falei, irmão, o que aconteceu aqui? Rapaz, é minha caixa d'água. Ela tá furada. Olha o furo, era um buraco de uma bala, gente. Para bater um buraco de bala na caixa d'água e aquilo ficou jorrando. E eu falei para ele assim, irmão, hoje tu me deu uma aula. Aula de quê? De alma. Quando eu firo a minha alma, é igual essa caixa d'água aí. A caixa d'água é a alma. A água é a graça de Deus. Quando acontece o pecado, acontece o furo na alma e essa água, essa graça, ela se esvaia. Você perde aquilo. Você perde a água, você perde a graça. Aí aquilo vai esvaziando. Aí mesmo que você ligue lá, olha o trabalho que você vai ter. Aí você vai ligar a bomba, vai ficar enchendo a caixa d'água e nunca vai encher, porque tem um buraco. É igual quando você vive num pecado mortal. Parece que tua alma nunca enche, porque tem um buraco lá. Nunca enche.
esvaziando. Como a maioria das alunas aqui da Nayara e conhece e veio do trabalho dela, então eu posso dar um exemplo que vai ser comum a todos. Quer ver um exemplo? Tua vida está dando tudo errado. Aí você está usando o DIU, você está usando anticoncepcional, você está usando preservativo, você está fazendo coito interrompido, você está usando injeção. Isso tudo é buraco na alma, gente. A tua vida não vai andar. Aí a cabeça a alma, aquela água que é a graça de Deus vai se esvaindo, vai secando a caixa d'água e tu fica seca espiritualmente. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Nossa, eu tô seca espiritualmente, não tô sentindo nada. Quem já sentiu isso na vida? Aí quando você tá assim, que é a maioria das vezes, o que acontece com você? Você toma as decisões erradas. Você pensa as coisas erradas. Você sente as coisas erradas. Então, imagina na tua vida você pensar assim: como é que eu vou ter mais um filho? O que na palavra de Deus fala que é uma bênção, você está transformando em maldição, porque você não está em estado de graça para imaginar que um filho é uma bênção. É um trabalho muito, muito mais profundo, né, gente? Você tem que trabalhar a alma. Aqui, ó, a Tatiana falando, quando eu usava anticoncepcional, eu falava, mas eu rezo, vou na igreja, mas as coisas não fluíam. Entendeu? As coisas não fluíam. Aí, quando você está em estado de graça, você consegue perceber as coisas, que Deus é providente, que Deus dá a graça, que Deus consegue nos levar, nos guiar, tá? Então, Renato, entendi, né? Sobre a questão de ferida na alma. No meio do percurso a gente pode ferir a alma. E ser católico é belo demais, né? Que tem os sacramentos para nos curar. Aí você vai curar rápido. Aí você vai no sacramento da confissão, faz uma adoração, vai na Santa Missa, pede a unção dos enfermos. Então isso vai casar, sacramento do matrimônio, vai casar. Então isso tudo te ajuda. Deixa eu desativar aqui, pessoal. Desativa Tá, o. deixa eu ver. Cá, chegue. Desativa o som, por gentileza. Beleza? Então vamos lá. Então, você consegue curar isso rapidamente para voltar para a vida de oração. Então, você voltou para a construção, voltou para a vida de oração. Vamos agora para os materiais, né, em si. Lembra que eu falei que a mão de obra é você que vai fazer. Você é o pedreiro do dia e o gerente da obra. Você tem que fazer a obra acontecer e tem que ver para onde ela vai, ao mesmo tempo. Renato, agora me dá o material, né? Eu preciso do material para que isso aconteça. Eu vou compartilhar aqui a tela. Quero ver se vocês conseguem ver. Compartilhamento. Aqui, ó. Tá todo mundo vendo? Uhum. Alô? Sim. Sim, beleza. Alguém respondeu aí, beleza. Deixa eu fechar aqui. Então, o que está escrito aqui, gente? Plano de vida espiritual. Essa é a matéria-prima para isso tudo que eu falei aqui começar a acontecer. Começar, tá, gente? Começar. A Naira, quando não explica o método Bires, ela não dá um gráfico para anotar? Então, na vida espiritual também existe o gráfico. Na verdade, tudo na nossa vida, gente, exige uma certa organização. Isso aqui seria o plano de vida espiritual,
mais ou menos como se fosse uma dieta espiritual, é um cardápio espiritual. Às vezes a pessoa fala, ouve dieta e fala assim, dieta não, é não comer. Dieta não é não comer, dieta é comer direito. Isso que é dieta. Às vezes você está acima do peso, aí você vai lá no nutricionista, aí ele vai te passar. Tanto que ele vai fazer você comer em 3 horas, mas comidas direcionadas para a sua dieta, entendeu? Quer dizer, para alimentar o quê? Corretamente o corpo, para que ele possa emagrecer. Da mesma forma, imagina vocês estão me olhando aqui. Renato, filósofo clínico, cuida da alma, com terapia da alma. Eu vou te passar uma descrição, uma dieta para a alma, que é o plano de vida espiritual, tá? Então, o plano de vida espiritual, ele consiste em o horário que você ora, local que você ora, a prática espiritual. Vamos dizer que a prática espiritual em si seria o alimento espiritual. Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui até 31 são dias, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Então eu vou explicar aqui para vocês como que se faz isso. O plano de vida espiritual, essa prática espiritual, esse roteiro que você vai começar a fazer a partir de hoje. E quem está mexendo aí, gente? No negocinho. Para de passar o mouse aqui. Deixa. Ó, tá vendo? Vamos lá. Então vamos lá. Então, deixa eu ver se dá para fazer aqui, anotar. Apagar, né? Borracha. Apagar aqui essa que a irmã fez. Beleza. Aqui, ó. Vamos falar aqui, ó, prática espiritual. A primeira prática espiritual que eu quero que você aprenda a fazer é o primeiro alimento espiritual, é o Evangelho do dia. É aqui, ó. Evangelho do dia. Tá aqui, tá vendo? Você escreve aqui, Evangelho do dia, prática espiritual. O que é o Evangelho do dia? Por que, Renata, a primeira prática espiritual é o Evangelho do dia? Eu vou falar algumas coisas sobre a questão de ler o Evangelho do dia. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Não vou explicar como se lê a Bíblia hoje. Essa aula é a aula de amanhã. A aula de amanhã eu vou ensinar para vocês, vai ser uma aula só para explicar como se lê a palavra de Deus. Tá? É a aula de amanhã, você não pode perder a aula de amanhã. A aula de amanhã você vai aprender a Lectio Divina, é a oração divina com a palavra de Deus. Então é o que você vai fazer aqui no Evangelho do dia, tá? Isso você vai aprender amanhã. Estou escrevendo aqui para você entender. O Evangelho do dia, Renato, eu faço em qual horário? Primeiro horário, primeiro, tinha que escrever aqui, né? Primeiro horário do seu dia. A que horário? Primeiro horário. Primeiro horário do seu dia. Por que, Renato? Eu tenho que fazer isso no primeiro horário do meu dia. O Evangelho do dia é a tua primeira refeição espiritual para a tua alma. É o primeiro horário do seu dia. Lá nos Estados Unidos, eles fazem assim, ó, quando eles acordam de manhã, eles tomam o café da manhã deles, é o almoço, é o contrário, entendeu? Eles almoçam de manhã. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura péssima para alimentação. Às vezes nem tomar café da manhã você toma. Você toma um cafezinho e vai trabalhar. Aí fica morrendo de dor de cabeça, toma remédio e não sabe por quê. Porque você não se alimentou, gente. Você passa 8 horas dormindo. Aí chega de manhã, ainda não come, vai ficar mais 5 horas sem comer. O corpo não aguenta. Você está entendendo? Da mesma forma é a alma. Se você não alimenta ela, ela começa a sentir dores. Essas dores, elas se convertem para o corpo, elas transparecem para o corpo. Isso se chama doenças psicossomáticas. Por isso, quando eu falei lá no início da nossa partilha hoje, quando eu ia no médico e falava que tinha um monte de dores, eu não completei, porque eu esperei para agora. Tinha dor de cabeça, tinha palpitação na pálpebra, falta de ar, não conseguia falar, não conseguia completar uma frase, não tinha insônia.
Então era doença, a alma estava doente, ela estava querendo gritar, e a forma dela gritar é transparecer isso para o corpo. Você está entendendo? Aí o corpo está bem, mas a alma não está. Não adianta nada você viver dessa forma. Então, quando a gente não alimenta a nossa alma com os alimentos espirituais, lembra que eu falei que não tem remédio na farmácia para cuidar da alma? São alimentos espirituais. Então, a primeira prática espiritual é esse alimento espiritual, que é o evangelho do dia. Aí você vai ler isso no seu primeiro. Qual horário, Renato? 6 horas da manhã. Vou dar um exemplo aqui. Pegar o Frei Gilson. O Frei Gilson determinou. 4 horas da manhã é a oração que começa a quaresma, correto? Vocês vão ficar a vida inteira acordando 4 horas da manhã? Não, vocês não são monge. Nem ele é, né? Mas é um período. É mais uma mortificação do que ali uma rotina de vida de oração. Não é só, aquilo ali não pode ser só rotina. Aquilo é uma mortificação para a tua alma começar a se tornar mais forte do que o teu corpo. Nosso corpo ela é cheio de concupiscências. O corpo é cheio de desejo de pecar, cheio de desejo das coisas terrenas. A alma quer ir para o céu. E a alma forte leva o corpo para o céu. Entendeu? Então, primeiro horário seu. Vamos lá. Que hora que você acorda? Escreve aí no chat. Que hora você acorda para trabalhar, para fazer as coisas? Aí vou falar aqui. Você acorda 7 horas da manhã para levar as crianças para a escola ou para trabalhar. Aí, deixa eu ver se alguém respondeu aqui no chat. O horário que acorda. 7 horas. Aí, falei e acertei certinho. Vanessa botou 7 horas da manhã. Então eu vou usar esse exemplo, 7 horas da manhã. Aí você acordou 7 horas da manhã. Aí você botou o despertador 7 horas. Quando o despertador tocou, você bateu nele para adiar para ir para 7h05. Daqui a pouco bateu de novo 7h10. Daqui a pouco bateu de novo 7h15. Já acordou atrasado. As crianças já fazendo uma bagunça. Aí você chega no trabalho atrasado. Esses 15 minutos na tua vida não resolveu nada. Você não vai descansar mais por causa disso. Você está dormindo mal. Está se preparando mal para dormir. É isso que está acontecendo. Então, ao invés de você acordar às 7 horas, você vai acordar 15 para as 7. Eu não sou igual o Frei Gilson pedir para acordar 4 horas da manhã. Estou pedindo para acordar 15 minutos antes. Porque 15 minutos antes você vai fazer a leitura do Evangelho do dia. Deu para entender? É o seu primeiro alimento, a sua primeira a refeição, a sua primeira prática espiritual. Pessoal aqui, ó, 5h30, 6 horas, 6 horas, 5h30. Aí tá. Aí você vai falar assim, Renata, eu acordo 5h30. Eu tinha uma aluna que ela trabalhava com pecuária. Trabalha até hoje, né? Cuida de boi, lá no Rio Grande do Sul. Aí eu fazendo o atendimento dela, aí ela falou assim, eu acordo 3h30 da manhã. Aí eu pensei assim, como é que eu vou falar para essa mulher? Na minha cabeça, 3h30 da manhã, às vezes eu durmo essa hora. Aí eu falei assim, como é que eu vou falar para essa mulher? Acordar 3h30, 3h15 da manhã, 15 minutos a mais cedo. Né? Aí eu falei, não. Aí o Espírito Santo me incomodou, né? Seja fiel ao plano de vida espiritual. Então, minha irmã, você vai acordar 3h15, porque você vai fazer 15 minutos de leitura do Evangelho. Aí ela acorda, 3h15. Entendeu? Se a pessoa acorda 3h30, ela vai dormir mais cedo. A gente tem que imaginar a rotina da pessoa é diferente da nossa. Por exemplo, eu tenho alunos que são plantonistas. Né? O que é plantonista? Né? Trabalha 12 por 72, 24 por 72. Aí, às vezes, essa pessoa trabalhou a madrugada inteira, chega em casa de manhã, ela não vai ler o evangelho, ela vai dormir. Então, ela acorda, sei lá, na rotina dela, ela acorda 3 horas da tarde. Porque ela trabalhou de madrugada, tá, gente? Aí o que ela vai fazer? Ela vai acordar 2h45, 15 minutos mais cedo. Entendeu o que é a questão do horário? Primeiro horário, seu primeiro horário de acordar 15 minutos antes. Aí você vai ler o Evangelho do dia. Então, como é que é ler o Evangelho do dia? O que é Evangelho do dia? Todo mundo aqui é católico, né? Se tiver alguém que não seja, eu vou explicar o que é Evangelho. Porque tem gente que é católico e também não sabe o que é Evangelho. O Evangelho do dia é os 4 evangelistas: Mateus, Marcos,
Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas. Tudo que está escrito nesses 4 livros são os evangelhos. A Igreja Católica tem uma prática maravilhosa, desde sempre, que a liturgia diária dela, ela sempre indica um evangelho. Esse evangelho é o evangelho que você vai ler. Não precisa escolher. Não precisa fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Ó, ó como é que as pessoas leem o evangelho. Eu tenho um monte de gente que fazia isso. Jesus do meu coração. De manhã, acordou de manhã, presta atenção. Jesus do meu coração, me dá uma palavra para esse dia de hoje, para eu me alimentar a minha alma. Aí vai abrir o evangelho, vai abrir a palavra. Aí, olha só. E sobre a caldeia o meu sangue derramado. Não, sangue derramado não. Não, Jesus, não vou começar o dia com sangue derramado. Me dá outra palavra. Aí vai. Jesus do meu coração. Ave Maria. Me dá uma palavra para esse dia. Aí abre a palavra, discussão com os fariseus. Não, não quero discussão, não. Aí vive assim. Aí isso é uma imaturidade espiritual. Então, essa é a história, essa é a mesma história do papagaio. Que você, aqui no Rio de Janeiro tem um zoológico. Aí na porta do zoológico tem um cara que fica com um papagaio e um monte de bilhetinho da sorte. Aí você dá R$ 2 para ele, o papagaio pega o bilhetinho da sorte e te dá. Aí fala assim, Maria, hoje você vai achar o homem da sua vida. Ai, nossa! A, a palavra de Deus não é bilhetinho do papagaio. É a palavra de Deus. Por isso que existe a liturgia diária. Você precisa nem escolher, gente. Ah, Renato, onde é que eu acho essa liturgia diária? Vamos lá. Calma aí. Você pode ir lá Como é que eu volto aqui? Deixa eu interromper aqui primeiro. Você volta lá Você vai lá no site da Canção Nova, ó. Aqui, ó. Você bota aqui no site, ó. Liturgia diária. Aí botou liturgia diária, ó. Liturgia diária, tá vendo? Símbolozinho da Canção Nova. Eu gosto de ver daqui. Liturgia diária. Aí hoje é dia 10, né? Já está dando a liturgia de amanhã. Ó, Evangelho, ó, primeira leitura, Salmo, Evangelho. Eu li os 3. Bom, se você não tiver tempo, lê só o Evangelho. Pronto, aqui, ó. Marcos 7, versículo de 1 a 13. Esse é o Evangelho do dia de amanhã. E o que eu aconselho você a fazer? Eu vou dar essa folha para vocês aqui, o plano de vida espiritual. Eu vou botar lá no grupo, tá? Aí vocês vão imprimir essa folha, imprimir umas 3. Aí você já deixa o Evangelho da semana inteirinha anotado. Ó, entendeu? Você bota o do dia 10 e depois, dia 11, ó, dia 11 é outro. Olha lá, dia 12. Aí você deixa a semana todinha anotada nessa folhinha aqui atrás. Por que você está falando isso, né? Pra quê? Eu não quero que você leia do celular. Vou voltar aqui para vocês me olhar. Eu não quero que você leia o Evangelho do celular. Eu quero que você leia da Bíblia. Porque, olha só, se você acordar 15 minutos mais cedo, você já está fazendo esse sacrifício. Se você pegar o celular para botar lá na liturgia diária, o que vai acontecer? Vai piscar o WhatsApp, vai piscar o Instagram, vai piscar o YouTube. Pronto, aí tu já perdeu a direção. Aqueles 15 minutos de oração você já se perdeu. Então, quando você deixa anotadozinho na folha, é só você abrir na Bíblia. Aí deixa a folha, o macete, deixa a folhinha do plano de vida espiritual já no Evangelho. Porque geralmente o Evangelho ele vai seguindo os capítulos. Aí quando se abre já está ali do ladinho. É só seguir, você vai seguindo. Gente, isso é tão maravilhoso. Deixa eu mostrar para vocês por quê. Porque a igreja ela é muito sábia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por que ela faz isso? Por causa disso aqui, ó. Em que tempo a gente está vivendo? A gente está vivendo que tempo, gente, na igreja? O tempo Tempo comum.
Muito bem, minha irmã, obrigado. O tempo comum. Depois do tempo comum, vai vir, daqui a pouco está chegando já, rapidinho já, ó. Vai vir o ciclo da Páscoa, depois volta o tempo comum de novo, depois vai para o ciclo do Natal. Essa é a liturgia da igreja. Todo ano a igreja vive isso. Por que, que ela manda a gente ler a liturgia diária, o evangelho do dia? Porque a gente vai viver isso aqui também. O que, que a nossa vida é, gente? A maioria da nossa vida é um tempo comum. E as pessoas acham que isso é uma chatice. E não é, é o tempo que você está plantando. Ah, estou fazendo um coração lá. Tomara que seja Maria. É o tempo que você vai plantando. Você vai plantando essa semente na tua alma, vai plantando na tua vida. É o tempo comum, vai plantando, vai plantando, vai plantando. Ela quer que você aprenda a viver. Você que trabalha aí na roça, você que é do interior, você colhe o milho, o que você tem que fazer antes? Tem que plantar, certo? Sim ou não, gente? Você tem que preparar o terreno, você tem que plantar a semente e você tem que esperar. Então, tem um tempo comum aí no ciclo pascual. Tem a Semana Santa e tem a Paixão, né? É o tempo de dor. A igreja vive esse tempo de dor? Vive. A gente vive tempo de dor? Vive. Viveu e vai continuar vivendo. Então, quando a gente lê a liturgia diária, quando a gente vive a Semana Santa, a gente não vai lá porque é obrigação. A gente vai entender que a igreja está vivendo um momento de dor, que é lembrando, relembrando, memorando a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A paixão de Jesus Cristo está vivendo a quaresma que o Frei Gilson fala para fazer, a quaresma que a igreja sempre falou para fazer, é esse tempo de preparação para a Semana Santa. É o tempo que a gente aprende a se preparar para algum sofrimento e ser forte nele. E depois, no ciclo pascual, o que tem depois da Semana Santa? Do tríduo pascual? A ressurreição. A igreja ensina você a viver momentos de alegria. Mas a vida não é só alegria, não. Isso tudo eu estou falando para vocês, isso aqui é a verdadeira construção da estrada. Lembra que a gente falou lá no início? Estou falando de uma forma madura. Depois a gente vive o tempo comum de novo. Ó. Tempo comum, ó. Tempo comum. Depois a gente vive o ciclo do Natal. O que é o Natal? É a espera de uma coisa boa. A igreja ensina a gente a se preparar para algo bom. Você sabe se preparar para algo bom? Ou chega na hora você estraga tudo? Quando você se prepara liturgicamente, quando você se prepara com vida de oração, gente, você vai chegar bem preparado para aquele momento. Para uma entrevista de emprego, para um namoro, para um casamento, para receber um filho, para um novo empreendimento, para uma nova missão na igreja. Tudo isso requer preparação para se mudar de uma cidade para outra. A gente tem a mania, e não aprendeu isso na vida, a gente não se prepara para nada. Vai fazendo de qualquer maneira. Só faz porque aquilo aconteceu e é uma emergência. Quem trabalha com emergência é bombeiro, que tem que apagar fogo. Bombeiro não apaga fogo que não existe. A gente não é bombeiro. A não ser que seja, né? Deu para entender? Então, deixa eu voltar também. Deixa eu voltar aqui de novo pro plano de vida espiritual. Tira isso. Aqui, ó. Então, beleza, gente? Anotou aqui? A primeira prática espiritual é o Evangelho do dia. Você vai ler o Evangelho do dia e vai seguir o que a igreja pede para você seguir. Aí você lê o Evangelho do dia, ó. Dia 1. Ó, vamos lá. Dia... Só um minuto, gente. Fechou aqui. Plano de vida espiritual. Tá aqui. Aí vamos lá. Dia 1. Aí dia 1 você marca o X aqui, tá vendo? Ó? Você vai começar, sabe quando? Você vai começar amanhã. Aí amanhã é o dia 1. Depois, dia 2, vai marcando com X, entendeu? Porque você está fazendo. Ó,
marquei que eu fiz, marquei que eu fiz. Ih, no dia 3 não consegui, não é dia 3 do mês não, gente. Ah, vou começar dia 1 de março. Para com essa mania, começa amanhã, amanhã é dia 10. Aí você pode botar aqui, ó, dia 10, ó, aqui em cima. Ó, aqui dia 11, beleza, tudo bem. Mas aqui embaixo é o segundo dia. Aí não li o plano de vida espiritual aqui. Aí você não bota nada, deixa em branco. Quarto dia eu voltei. No quinto dia não li, não li, não li, não li. No nono dia eu voltei, ó, tô marcando. Para que serve marcar? Nossa, gente, quando você vê isso aqui tudinho marcado, ó, aí você vai poder falar assim, ó. A pessoa vai perguntar assim, um dia eu vou te perguntar, você tem vida de oração? Tenho. Eu tenho meu plano de vida espiritual. Todo dia de manhã eu leio o Evangelho. Eu vou abrir para dúvidas no final, tá? Deixa eu só acabar essas duas partes aqui. Eu leio o Evangelho. Aqui, ó. Qual é a segunda prática que eu vou passar hoje? É a oração do terço, tá? Ah, Renato, que horas que eu devo orar o terço? O melhor horário para você rezar o terço é 6 horas da tarde. Ah, eu tô voltando do trabalho, tô voltando da academia, tô voltando de... Então, o plano de vida espiritual ele se encaixa dentro da tua rotina de vida de oração. Você vai rezar o seu terço no seu melhor horário à noite. Qual horário? À noite. Um é de manhã. E... Gente, desliga o somzinho aí, por favor. Desliga o somzinho. Aí, ó, de manhã você faz o evangelho do dia, a refeição mais importante. De noite você vai rezar o terço. Ó, era uma aula inteirinha para eu falar do texto aqui, mas não vai dar tempo, porque eu quero abrir aqui para dúvidas, tá? Então vamos lá. Quando você reza o texto, a gente gosta de rezar, é uma prática muito piedosa da igreja. Primeiro que foi em Fátima, em 1917, Nossa Senhora apareceu e pediu para os três pastorinhos mandar todas as famílias rezarem o terço, para começar daí. Mas o terço começou dali? Não, não começou dali. O terço começou lá no Evangelho. Ah, você está aqui, você não é católica. Então você lê só a parte bíblica do texto. Qual é a parte bíblica do texto? Você acredita na palavra de Deus, então você tem que acreditar que está escrito ali. Ave Maria cheia de graça, está lá? Tá. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco, está lá? Tá. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Está lá? Tá. Então só reza essa parte. 50 vezes, que é o tamanho de um terço. O terço são 50 contos, você reza 50 vezes. Em meditação, você pode falar ou você pode meditar. O que isso faz? É uma prática piedosa, te aproxima de Nossa Senhora e de Nossa Senhora te aproxima de Jesus, seu Filho. É uma prática piedosa. Quando você faz isso mentalmente, a sua mente começa a ficar forte e você começa a dominar os pensamentos. Imagina eu, Renato, dando aula aqui para vocês e estou pensando em pagar a conta, estou pensando na minha filhinha pequena que não vai dormir hoje de noite, estou pensando na minha esposa que não se recuperou ainda no puerpério, estou pensando que eu tenho que trabalhar ainda hoje, estou pensando que eu ainda tenho que ler o livro. Imagina na minha cabeça, eu tenho que dominar a minha mente e prestar atenção aqui em vocês, no que eu estou falando. O texto faz isso muito bem. Aí isso vai começando a fazer o quê? Você lê o Evangelho de manhã, você lê o que Jesus, o filho de Maria, falou. Aí de noite você reza o texto, você fala, mãe, me faz viver aquilo que Jesus falou de manhã. Olha a ligação, olha a construção da estrada acontecendo. Aí rezando o texto. Reza o texto você sozinho, reza o texto em família, reza o texto com seu marido. Entendeu? Tenha a prática de rezar o texto. Então, gente, eu queria falar mais aqui, mas não quero demorar tanto, que eu queria abrir para tirar dúvidas sobre tudo que a gente partilhou aqui. Deixa eu encerrar, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação.